Você já matou mais plantas do que consegue contar? Ou talvez tenha medo de começar um jardim interno porque acha que não tem mão boa para plantas? A verdade é que não existe falta de talento natural. Existe apenas falta de conhecimento sobre quais plantas escolher e como cuidar delas adequadamente. Durante anos coletando plantas e testando diferentes espécies em apartamentos com pouca luz, ar seco e cuidados esporádicos, descobri 10 verdadeiras campiras de sobrevivência. Estas plantas não apenas toleram ambientes internos, elas prosperam em condições que matariam espécies mais sensíveis. Cada planta que vou apresentar hoje foi escolhida por sua capacidade excepcional de perdoar erros de iniciante, adaptar-se a diferentes ambientes e ainda assim proporcionar beleza e benefícios para sua casa. Se você está pronto para transformar seu lar em um refúgio verde sem complicações, vamos descobrir juntos essas guerreiras vegetais que vão mudar sua vida em diante. Deixe o like se você quer finalmente ter sucesso com plantas. E vamos começar esta jornada verde que vai revolucionar seus espaços internos. 1. Peperomia obtusifolia, a suculenta falsa. A Peperomia obtusifolia pode até parecer uma suculenta comum, mas não é. Essa planta é, na verdade, uma espécie tropical que evoluiu para sobreviver a períodos secos. Para isso, ela desenvolveu folhas carnudas que armazenam água como se fosse uma suculenta, mas com uma estratégia de adaptação bem diferente. Originária da América Central, essa peperômia se destaca pela tolerância ao abandono. Literalmente, ela sobrevive bem mesmo quando esquecida por dias ou semanas. É perfeita para quem ama plantas, mas esquece de cuidar. As folhas são arredondadas, espessas e brilhantes, com uma textura quase cerosa que reflete luz e chama atenção em qualquer ambiente. E apesar de toda essa aparência exótica, ela cresce pouco. Raramente passa dos 30 centímetros de altura, o que a torna ideal para prateleiras, mesas ou cantinhos com pouca luz. Mas o que realmente faz essa planta especial é a sua capacidade de se adaptar. Ela consegue viver bem em luz baixa a moderada, ajustando seu metabolismo conforme a iluminação disponível, algo que poucas espécies conseguem fazer. 2. Cissus rombifolia, uva de interior. Pouca gente conhece o Cissus rombifolia pelo nome, mas ao ver suas folhas, muitos lembram logo da parreira. Não por acaso, essa trepadeira brasileira é parente distante da uva e ficou conhecida como uva de interior, por seu crescimento vigoroso e aparência tropical. Adaptada à vida dentro de casa, essa planta forma uma cascata de folhas compostas por 3 folíolos, criando um visual que lembra vinhas miniaturizadas. Ela se agarra sozinha a suportes próximos graças às suas gavinhas naturais, o que a torna perfeita para paredes verdes, grades ou estantes decorativas. Mesmo em ambientes com ar seco, luz fraca ou regas irregulares, o cissus segue crescendo. Essa tolerância o coloca entre as plantas mais resilientes para ambientes urbanos. Ideal para quem quer uma planta expressiva, mas sem complicações. As folhas têm um verde escuro com nervuras marcadas, criando um efeito ornamental mesmo sem flores. E a planta se adapta. Cresce de forma pendente em vasos suspensos ou sobe como trepadeira se tiver por onde escalar. 3. Maranta leuconeura, planta da oração. A Maranta leuconeura é mais do que uma planta bonita. Ela literalmente se move todos os dias. Suas folhas se erguem à noite, como mãos em oração, e se abrem novamente pela manhã. Esse movimento, chamado nictinastia, é um espetáculo silencioso que transforma qualquer cantinho da casa em um mini-teatro natural. Mas o show visual não para aí. Cada folha da Maranta é única. Veias vermelhas vivas, manchas quase geométricas e tons de verde que mudam com a luz. Parece que alguém desenhou manualmente cada uma. É por isso que muita gente a considera uma das plantas mais bonitas para se ter em ambientes internos. Apesar da aparência exótica, ela vem das florestas tropicais da América do Sul e sabe se adaptar bem à vida em apartamento. Prefere luz indireta, tolera ar mais seco e se ajusta facilmente à rotina de quem esquece de regar de vez em quando. E não é só estética. O movimento das folhas é uma estratégia. Ao se fechar à noite, a planta reduz a perda de umidade e energia, um mecanismo inteligente para sobreviver em condições variáveis. 4. Roia carnosa, planta de cera. À primeira vista, a roia carnosa pode parecer apenas uma trepadeira comum, mas basta uma florada para mudar tudo.
Suas flores em forma de estrela têm aparência de porcelana e um perfume adocicado que se intensifica à noite. E o melhor, cada floração dura semanas, enchendo o ambiente de beleza e aroma sem exigir quase nada em troca. Originária da Ásia, essa planta é uma suculenta disfarçada de trepadeira. Suas folhas cerosas e espessas armazenam água com eficiência, permitindo que ela passe longos períodos sem rega. Essa é uma planta que prefere ser esquecida a ser mimada, e muitas vezes só floresce quando está um pouco estressada. Além da aparência marcante, a roia tem um crescimento lento e controlado. Suas vinhas podem atingir vários metros, mas isso acontece ao longo de anos, o que torna a planta perfeita para cestas suspensas, prateleiras altas ou treliças internas, sem medo de descontrole. Combinando resistência, perfume e longevidade, a roia é uma daquelas plantas que conquista devagar, mas quando conquista, vira favorita. 5. Howarthia fasciata, Zebra Plant. Se a natureza tivesse contratado um designer gráfico, o resultado seria a Howarthia fasciata. Conhecida como Zebra Plant, essa suculenta sul-africana chama a atenção pelas listras brancas perfeitamente distribuídas ao longo de suas folhas triangulares, criando um padrão visual quase futurista. Mas a beleza não é por acaso. Essa planta desenvolveu uma estratégia inteligente para sobreviver em regiões áridas. Folhas grossas, dispostas em forma de roseta compacta, que captam a água da chuva e protegem a planta do sol intenso. Tudo isso em um formato que raramente passa de 15 centímetros de altura, ideal para quem tem pouco espaço e muita vontade de cultivar. A Howarthia é perfeita para escritórios, prateleiras, mesas de canto e qualquer ambiente com luz indireta brilhante. Múltiplas plantas lado a lado criam um efeito visual quase arquitetônico, como se fossem esculturas vivas. E o melhor, ela exige muito pouco. Pode ficar semanas, até meses, sem água. Desde que esteja em um solo bem drenado, dificilmente vai dar trabalho. 6. Chlorophyton orchidastrum, Green Orange. Você provavelmente já viu a clássica planta aranha pendente com folhas finas e filhotes pendurados. Mas o Chlorophyton orchidastrum, conhecido como Green Orange, é uma versão muito mais intrigante. Suas folhas largas e arqueadas nascem do centro da planta em um padrão simétrico. E o que mais chama a atenção, os tons alaranjados vibrantes que se intensificam conforme a planta amadurece. Essa não é uma planta que forma mudas pendentes. Ela cresce de forma compacta, quase escultural, com um visual arquitetônico que muda de cor dependendo da luz. Em ambientes com pouca iluminação, exibe tons discretos de verde e laranja. Já sob luz indireta brilhante, as folhas ganham tons dourados e acobreados que parecem brilhar por conta própria. Originária da África do Sul, ela é incrivelmente adaptável. Vai bem em ambientes úmidos, como banheiros, mas também resiste ao ar seco de salas com ar-condicionado. E o melhor, é fácil de cuidar e difícil de matar. 7. Epiprenum aureum, neon, Pothos neon. O Epiprenum aureum neon é uma variação do Pothos comum, mas com um detalhe impossível de ignorar. As folhas em tom amarelo-limão vibrante. É como se alguém tivesse ligado uma luz no meio da planta. E o mais impressionante, essa cor intensa continua viva, mesmo em ambientes com pouca luz, algo raro entre plantas variegadas. As folhas mais novas surgem com um neon mais forte e vão maturando para um verde-limão suave, criando um efeito de degradê natural ao longo das vinhas. Isso dá à planta uma profundidade visual que outras variedades uniformes simplesmente não oferecem. Além da cor, ela mantém todas as vantagens do Pothos tradicional: crescimento rápido, versatilidade decorativa e resistência impressionante. Pode ser usada como trepadeira, planta pendente ou até rasteira em vasos largos. E se o espaço for pequeno, podas simples resolvem. Se você quer uma planta que sobrevive em quase qualquer canto da casa, mas que entrega impacto visual máximo, o Pothos neon é a escolha certa. 8. Aglaonema headsian, café de salão vermelho. A Aglaonema headsian é uma planta que parece ter sido feita para chamar a atenção. Suas folhas verdes com bordas e nervuras vermelhas vibrantes formam um contraste tão forte que a planta se destaca mesmo no canto mais escuro do ambiente. E o mais surpreendente, essa coloração intensa não depende da luz. Ela se mantém viva e brilhante, mesmo em espaços com iluminação mínima.
Originária das florestas tropicais do Sudeste Asiático, a aglaonema desenvolveu uma incrível capacidade de adaptação. Cresce bem sob luz baixa, resiste a ar seco e segue firme mesmo quando esquecida por dias. É uma das poucas plantas decorativas coloridas que realmente prospera em escritórios ou salas com janelas pequenas. Além disso, seu crescimento é compacto e simétrico, formando uma roseta densa que parece planejada. Ela raramente precisa de poda e praticamente se mantém arrumada sozinha, como uma escultura viva, pronta para ocupar aquele espaço que falta vida e cor. 9. Pilea cadieriae, planta alumínio. À primeira vista, parece que alguém passou tinta metálica nas folhas da Pilea cadieriae. Conhecida como planta alumínio, ela exibe manchas prateadas que refletem a luz de forma única, criando um efeito visual que muda conforme você se move. É como se cada folha tivesse acabamento cromado natural, uma estética difícil de ignorar. Essa pequena planta, nativa do Vietnã, desenvolveu essas marcas prateadas como proteção contra o sol forte de seu habitat no original. Mas, dentro de casa, essa adaptação vira decoração. Cada folha parece pintada à mão, misturando tons de verde escuro e prata com um padrão que nunca se repete. Com menos de 30 centímetros de altura, a Pilea cadieriae é perfeita para prateleiras, mesas ou composições com outras plantas. E não é só bonita, a textura das folhas também chama a atenção, com um relevo que dá vontade de tocar. Mesmo em luz indireta média ou baixa, ela se mantém bem. As partes metálicas ajudam a refletir e absorver melhor a pouca luz disponível, tornando-a mais eficiente que muitas plantas maiores e mais exigentes. 10. Syngonium podophyllum pink splash, cingônio rosa. O Syngonium podophyllum pink splash parece ter sido pintado com aquarela. Suas folhas verdes salpicadas de rosa e branco criam um padrão único em cada planta, como se fossem pinceladas feitas à mão. E o melhor, essa variação de cor é estável, continua visível mesmo em ambientes com luz moderada, onde outras plantas coloridas desbotam facilmente. Mas a estética não é o único atrativo. Essa planta muda de forma conforme cresce. As folhas jovens nascem com formato de seta, e à medida que amadurecem, desenvolvem lóbulos que lembram folhas divididas. O resultado é uma planta que oferece textura, cor e movimento visual ao mesmo tempo. Como trepadeira natural, o Syngonium pode ser cultivado de forma pendente, em vasos suspensos ou treinado em suportes para crescer verticalmente. Ele cresce em ritmo moderado, o que facilita o controle de tamanho e forma e assim se adapta bem a espaços pequenos ou grandes. Se você procura uma planta colorida, flexível e fácil de cuidar, o Pink Splash é uma das melhores escolhas. Essas 10 plantas são verdadeiros tesouros escondidos do mundo vegetal, espécies que combinam resistência real com características visuais únicas que quase nunca vemos nas plantas de sempre. Cada uma oferece algo especial que vai além da estética, seja um movimento curioso, uma cor improvável, uma textura metálica ou até um perfume inesperado. Mais do que fáceis de cuidar, são plantas que despertam conversas e curiosidade. E essa é a proposta, mostrar que jardinagem indoor pode ser prática sem ser previsível. Não precisamos nos limitar às mesmas espécies quando há tantas opções incríveis adaptadas à vida urbana. Todas essas plantas foram testadas em ambientes comuns, apartamentos com luz variável, ar-condicionado e rega irregular, e mesmo assim prosperaram. São companheiras ideais para quem busca beleza com baixa manutenção. Quer transformar seu espaço com vida, cor e originalidade? Experimente misturar essas espécies e criar um ambiente que tenha a sua cara. Jardinagem como expressão, não obrigação. Se alguma dessas plantas chamou sua atenção, deixa um like e se inscreve para mais descobertas botânicas. Comenta aqui embaixo qual delas mais te surpreendeu. Eu adoro saber o que chama sua atenção. No próximo vídeo, vou mostrar onde encontrar essas variedades incomuns e como conversar com pequenos produtores e colecionadores para descobrir plantas ainda mais raras. Até lá, boas descobertas verdes!